Boas-vindas a mais um mergulho no nosso tema de hoje. A gente vai fazer uma viagem fascinante para entender como a nossa expressão evoluiu ao longo do tempo. Vamos sair lá daqueles instintos mais básicos de sobrevivência para chegar aos sistemas ultracomplexos e estruturados que a gente usa para se conectar todos os dias. A comunicação é a verdadeira espinha dorsal da sociedade, e entender as engrenagens por trás da leitura e da produção de textos é literalmente o que nos permite interagir com sucesso. Uma perguntinha básica para aquecer. O que veio primeiro, a fala ou a escrita? Bom, se a intuição gritou a fala, na mosca, é exatamente isso. Estabelecer esse contexto histórico é vital para a gente sacar como a interação humana foi se moldando ao longo de milhares de anos. A necessidade de compartilhar informações, de expressar sentimentos, isso sempre esteve com a gente. Mas as ferramentas que usamos para isso, essas mudaram drasticamente. Para dominar a arquitetura de um bom texto, nossa rota de hoje passa por 4 paradas: as origens da comunicação, o duelo entre fala e escrita, a diferença entre habilidade e competência leitora e, por fim, os pilares da produção textual. Vamos nessa? Ponto número 1. As origens da comunicação e as raízes da nossa interação. Olhando para a nossa linha do tempo, dá para perceber que a fala não começou com esse vocabulário gigantesco que a gente usa, não. Lá atrás, há milênios, o negócio era na base de sons guturais e grunhidos bem simples. E a escrita? Longe de ser composta por letras em linhas perfeitinhas, eram só desenhos e marcas rudimentares em pedras. O mais incrível aqui é perceber que essas duas ferramentas tão diferentes nasceram exatamente da mesma semente, aquela necessidade humana, fundamental e compartilhada de interagir e passar conhecimento adiante. Agora, é um baita choque comparar isso com o mundo atual, né? A gente vive numa sociedade ultraletrada, cercada o tempo todo por mensagens no celular, computadores, mídia impressa. Parece até impossível imaginar a vida sem a grafia. Mas, por incrível que pareça, a comunicação puramente oral não só sobrevive, como prospera em várias culturas. Existem línguas que não têm registro escrito nenhum, as chamadas línguas ágrafas. Só no Brasil, das cerca de 180 línguas indígenas faladas, várias são exclusivamente orais. E tem mais, lá no sul do país, uma comunidade de descendentes alemães ainda usa o dialeto pomerano, que sobrevive quase que inteiramente na tradição oral, sem uma escrita formal. Avançando para a parte 2. O duelo, fala versus escrita. E as diferenças entre esses meios. Aqui a coisa fica super interessante. Puxando a teoria do linguista Marcuse, a gente vê que a fala e a escrita jogam com regras bem diferentes. Pensa bem, a fala é um processo dinâmico que acontece ali no calor do momento. Ela é super contextualizada e, muitas vezes, totalmente não planejada, usando frases mais curtas. É a vida real acontecendo ao vivo. Já a escrita é o resultado final, ela é estática. E por não ter o leitor ali na frente acenando com a cabeça, ela precisa ser muito mais explícita e exige um alto grau de planejamento, o que acaba gerando frases bem mais complexas. Basicamente, enquanto a fala ganha força e se adapta na hora, a escrita tem que prever todo o cenário. Isso quebra um mito gigante. Imagina um aplicativo de mensagens de um lado, cheio de gírias, contrações tipo tô, um né aqui, uns emojis ali. Do outro lado, um e-mail corporativo super engravatado, todo formal, perguntando exatamente a mesma coisa, o horário de uma reunião. Ambos são textos escritos, certo? Mas o que isso prova? Prova que as regras do jogo são ditadas muito mais pelo gênero textual e por quão simultânea é a conversa do que simplesmente pelo fato de ser falado ou escrito. Um bate-papo aceita aquelas marcas de oralidade justamente porque a interação é na lata, quase imediata, igualzinha a fala. Chegamos na parte 3. Habilidade contra a competência leitora. Aquele abismo que existe entre apenas ler e realmente compreender. Pensa num texto altamente complexo e arcaico. Imagina bater o olho em algo como "Desculpe-me o alarido, é que estava eu absorto, quando um senhor dandy veio dizer-me palavras benéficas, diante de tal alogia, aquele sátrapa." Olha, qualquer pessoa que saiba juntar as sílabas consegue ler isso em voz alta. É habilidade mecânica. Mas será que a mensagem chegou? Reconhecer as letras na página não liga magicamente à chave da compreensão. Se o vocabulário não bate com o de quem lê, a comunicação desmorona completamente. Mas calma, vamos bancar o tradutor aqui para construir essa ponte entre a habilidade de ler e a competência de entender. Alarido é só uma gritaria. O tal dandy é alguém com roupas requintadas. Benéficas significa venenosas. Alogia é um baita absurdo e sátrapa é um sujeito com ares de poderoso e dominador.
Quando a gente equipa o leitor com as ferramentas de vocabulário certos, a mágica acontece. Aquele ruído visual todo vira significado real. E olha como o texto deveria ser desde o começo para o grande público. Desculpe-me a gritaria. Quando um senhor requintado no vestir veio dizer-me palavras venenosas. Diante de tal absurdo. Uau! De repente tudo fica cristalino, né? Isso é o sucesso interacional. Ele acontece quando a gente ajusta a mensagem para a realidade e para o vocabulário de quem vai receber. A verdadeira eficácia não está em usar palavras rebuscadas e difíceis, está puramente na clareza. E isso nos leva direto à parte 4, os pilares da produção textual. Como construir uma estratégia de comunicação que realmente funciona. Antes mesmo de encostar no teclado para digitar a primeira palavra, tem um checklist rápido e cirúrgico que precisa ser respondido. Quem é o meu receptor? Qual é o meu grande objetivo? Eu quero convencer, informar ou só divertir? Qual é o meu papel como emissor e qual formato vai ser usado? Responder essas perguntas é o que molda o esqueleto do texto, garantindo que ele não se perca no meio do caminho e chegue redondinho ao destino final. E, para garantir que a mensagem chegue intacta, os autores Koch e Elias mapearam 4 pilares fundamentais, os chamados conhecimentos. Porque escrever não é só jogar a palavra no papel, né? Durante o processo, a gente precisa mobilizar, primeiro, o conhecimento linguístico, que é dominar a gramática e a ortografia para não gerar confusão. Segundo, o conhecimento enciclopédico, que é a nossa bagagem de mundo para contextualizar a conversa. Terceiro, o conhecimento textual, para escolher a forma certa, tipo saber a diferença entre um chat e um ofício. E quarto, o conhecimento interacional, que é ter o tato de dosar a informação para criar um diálogo dinâmico de verdade e não um monólogo sem vida. Tem uma frase simplesmente genial do Marcuse que amarra tudo isso perfeitamente. Ele aponta que o texto não é uma caixinha de surpresas ou uma espécie de caixa preta. E isso é muito forte. Se fosse uma caixa de surpresas, ninguém se entenderia e a gente viveria numa confusão eterna. O texto é, na verdade, uma estrutura ativa, arquitetada com escolhas super precisas e com limites bem definidos para que o entendimento aconteça. Sem esses padrões organizados, sobra apenas o ruído. Então, para fechar, fica uma pulga atrás da orelha, com esse mar de ferramentas digitais, mensagens voando a toda hora e fluxos infinitos de dados, vale a pena questionar: nós estamos realmente construindo pontes e criando compreensão verdadeira? Ou estamos só adicionando mais barulho àquela caixa preta da confusão? A comunicação só vira conexão quando o caminho entre a emissão e a recepção é sólido. Fica aí o convite para aplicarmos esses pilares e garantirmos conexões de sucesso com muita clareza nas nossas próximas conversas. Um grande abraço e até a próxima!